educação, é muito comum quando falamos de avaliação que as emoções aflorem. Nós nos lembramos da época de estudantes e de como as provas muitas vezes eram não só prova no papel, mas também prova de resistência emocional. Geralmente tinha um professor que gostava de fazer chamada oral surpresa, começando pelos primeiros da lista, o Ademir, o Antônio, ou pelo fim da chamada. Quem se chama Vera ou Wilson deve se lembrar bem. Juntando essas chamadas orais com as notas das provas, os estudantes eram taxados como aluno nota 10, o aluno nota 7, nota 5 e assim por diante. Eram categorias de alunos. Passando da posição de estudante para de docente, as emoções continuam. Alguns professores e professoras contam que muitas vezes se vêm agindo de diversas formas. Às vezes associam a nota à aprendizagem, em outras vezes defendem que prova não prova nada. Falam que não é fácil encontrar um equilíbrio entre o que a escola exige e uma forma adequada de entender o percurso de aprendizagem do estudante. Para aumentar um pouco mais a complexidade, vamos pensar nas gestoras e nos gestores, que trazem as suas experiências como estudantes às suas experiências como docentes e estão no papel de gerir uma escola. Aí o caldeirão de emoções está completo. Essas pessoas precisam dar conta de tudo o que falamos até aqui, além de administrar as problemáticas de avaliação dos estudantes e dos professores, responder às demandas políticas e sociais e responder às avaliações externas, como o SAEB e o PISA. Esse é o motivo de eu estar aqui, para apresentar um livro que fala sobre práticas de avaliação com ênfase na educação básica. Pegando o gancho das avaliações externas, elas são abordadas no livro do qual eu vou falar porque elas formam um dos 3 grandes grupos do universo da avaliação educacional. A gente tem o grupo da avaliação de larga escala, que são essas avaliações externas, o grupo da avaliação institucional e o grupo da avaliação da aprendizagem. A avaliação externa, ou de larga escala, vive no radar de gestoras e gestores, porque é aquela confeccionada, aplicada e analisada por organismos de fora da escola. Um exemplo é o SAEB, que analisa a educação infantil e o ensino fundamental, tanto dos anos iniciais, ou seja, o Fundamental 1, quanto dos anos finais, o Fundamental 2. Outras avaliações externas abordadas no livro são o PISA, sobre a aprendizagem dos estudantes, a TALES, que trata da percepção sobre o ambiente escolar, o TIMSS, voltado para matemática e ciências, e o PIRSS, que avalia a capacidade de leitura e compreensão de textos. Outro grupo é o da avaliação interna, também chamada de avaliação institucional, porque a comunidade escolar é chamada a participar para responder sobre diversos aspectos. Por exemplo, a infraestrutura da escola, a qualidade dos serviços administrativos e a acessibilidade. Para as gestoras e os gestores, a avaliação externa e a avaliação interna geralmente se compõem para organizar o planejamento estratégico da gestão da escola, levando a uma avaliação dos resultados. A gente abre um parêntese aqui para falar de avaliação dos resultados e de avaliação dos processos sob a ótica da gestão. Aqui, a gente não está falando de avaliação de resultado como sinônimo de avaliação somativa, nem de avaliação de processo como sinônimo de avaliação formativa. Aqui, o aspecto é a gestão. A avaliação dos processos é uma forma de monitorar o andamento das diversas ações e etapas de ação implementadas na escola. Por exemplo, o fluxo de atendimento da secretaria escolar
é uma ação, com uma série de etapas que precisam de acompanhamento enquanto ocorrem. Já a avaliação dos resultados é aquela que pode embasar objetivos e ações para mudar ou reforçar algo na escola. Por exemplo, os resultados de um PPP não podem ser entendidos como o final do PPP, mas como uma oportunidade de seguir aprimorando a realidade da escola. A avaliação externa e a interna se concentram mais no ensino, porque o foco não está na forma como se dá o aprendizado pelo estudante. Esse foco está no grupo da avaliação da aprendizagem, que é o mais explorado no livro. Não é raro ouvir que as gestoras e os gestores não têm ingerência sobre as avaliações da aprendizagem, porque o impacto delas é na vida acadêmica do estudante e não na vida da escola. Mas como administrar uma escola sem estudantes ou com eles reprovados e mal orientados? A avaliação da aprendizagem, as formas de execução e os resultados dela são responsabilidade da gestão, pois fazem parte da gestão do pedagógico. O livro discute as práticas de avaliação geralmente encontradas no dia a dia e mostra como implementar práticas de caráter formativo para melhorar a escola e o aprendizado dos estudantes. O livro do gestor tem 64 páginas e está organizado em 7 capítulos. Avaliação da aprendizagem, concepções de avaliação da aprendizagem, fundamentos da avaliação formativa, processos avaliativos, dimensão política da avaliação, planejamento da prática avaliativa e metodologias ativas e avaliação. Cada capítulo apresenta um rápido texto introdutório sobre o tema, 2 ou 3 subcapítulos e considerações finais sobre o assunto que foi tratado ali. É como se cada capítulo levasse a reflexão de quem está lendo a se concentrar em um determinado aspecto da avaliação educacional. As considerações finais do capítulo ajudam a organizar as ideias e preparam a reflexão para mudar o foco para o aspecto que vai ser falado no capítulo seguinte. O texto principal apresenta alguns recursos que tornam a leitura bem agradável. Nós temos figuras que ilustram a ideia que está sendo apresentada, boxes com destaques de texto que podem trazer pontos de atenção, orientações específicas de leitura ou ideias importantes sobre o assunto, e quadros explicativos. Esses quadros geralmente sistematizam a ideia que está sendo apresentada e mostram um exemplo do dia a dia. Mesmo que o foco do livro vá se movimentando por diferentes aspectos da avaliação, a ênfase mesmo é dada na avaliação formativa, em que ela se diferencia e de que maneira ela atende ao que a LDB preconiza para a avaliação do estudante. O livro traz exemplos de avaliação formativa voltados para o ensino fundamental 1. E para implementar a avaliação formativa de uma maneira mais fácil e efetiva, o livro também explica, com exemplos, a avaliação diagnóstica. O livro explica, por exemplo, como a avaliação diagnóstica pode ser aplicada para identificar o nível de escrita de uma criança no início do ano letivo e então servir de guia para o replanejamento das ações e práticas de alfabetização. Também é falado como aplicar uma avaliação para identificar a apropriação das operações matemáticas básicas antes de iniciar o conteúdo de frações e porcentagem.
Levando em conta que a avaliação diagnóstica busca levantar o grau de apropriação do estudante de conhecimentos considerados pré-requisitos para o aprendizado de outro conteúdo, professoras e professores precisam selecionar com clareza esses pré-requisitos. E o livro dá exemplos que mostram que pré-requisitos não são conhecimentos prévios sobre o conteúdo que será discutido, e sim conhecimentos necessários para entender este novo conteúdo. Essa compreensão sobre o que são os pré-requisitos é crucial, porque muitas vezes o pré-requisito pode estar em outra disciplina, e o livro também fala disso. O livro explica ainda a avaliação somativa, também chamada de avaliação de resultado, e como ela se situa dentro da avaliação da aprendizagem. A avaliação formativa tem um capítulo inteiro do livro dedicado a ela. A avaliação formativa, também conhecida como avaliação de processo, sistematiza a concepção de avaliar como parte do ato pedagógico. Ela é contínua e se efetiva quando é utilizada como elemento de reflexão do docente para fazer ajustes na sua prática. A partir de diversas referências bibliográficas, o livro mostra como esse acompanhamento contínuo pode ser feito de maneiras muito simples e viáveis. Um exemplo é este quadro, que apresenta estratégias de avaliação que podem ser integradas ao processo de ensino-aprendizagem, possibilitando avaliar com caráter formativo. A primeira coluna descreve a estratégia, a segunda, o método, e a terceira, a intenção. Por exemplo, a estratégia seria incorporar perguntas-chave ao estudo de textos. Como método, é possível estabelecer questionamentos prévios para que os estudantes busquem responder. Isso pode ser por escrito, oralmente, individualmente, coletivamente. Vai variar de acordo com a intenção. E quais as intenções nesse exemplo? Levantar o nível de articulação, de profundidade e de compreensão do texto proposto. Esse é apenas um exemplo. O livro dá um amplo espaço para avaliação formativa, inclusive para um dos seus aspectos mais desafiadores, que é a autoavaliação feita pelos estudantes. Como fazer? O que evitar para a autoavaliação funcionar de fato? O livro traz muitos insights sobre isso. A avaliação formativa, por causa do seu potencial transformador de ações, é um grande diferencial no cotidiano escolar e, por isso, vem sendo cada vez mais demandada. Para ajudar os profissionais da educação, o livro tem também um capítulo destinado ao planejamento da prática docente. O ponto principal é estabelecer uma coerência entre o conteúdo, a metodologia e a avaliação. O livro mostra o exemplo de um planejamento que busque essa coerência entre conteúdo, metodologia e avaliação, partindo de um processo de aprendizagem de alfabeto e sílabas. O capítulo de planejamento aborda também a avaliação em ambientes online. Esse é um tema que costuma gerar alguma dúvida, porque existe a sensação que não se consegue controlar o processo. O livro mostra que é preciso levar em consideração que não se pode transportar a lógica de funcionamento do ensino presencial para plataformas de ensino virtuais. Não se planeja o ensino à distância da mesma forma que se planeja a educação presencial. Logo, não se avalia a distância da mesma forma que se avalia presencialmente. O livro explica como. Por fim, o
último capítulo aborda as metodologias ativas de uma maneira integrada às práticas de avaliação. A partir de um exemplo de sala de aula invertida, o livro apresenta a associação de metodologia ativa e avaliação formativa. O livro aborda também a associação de metodologias ativas e avaliação diagnóstica. Um dos exemplos é a realização de um júri simulado, também conhecido como tribunal de júri, para que a professora ou o professor verifiquem o grau de apropriação dos estudantes da linguagem oral e da escrita, como eles estão organizando as frases, como estão compondo os períodos e como articulam os fatos com as palavras para gerar as frases. A educação, principalmente a educação básica, reúne profissionais que são apaixonados pelo que fazem. O professor ama ensinar e o bom professor ama aprender ensinando. Gestoras e gestores têm a missão de aliar esta paixão com as demandas administrativas. Não é pouca coisa. O livro do qual nós acabamos de falar não é extenso. São 64 páginas, como foi dito no início do vídeo, e foi planejado para ser útil e prático nesse contexto. O objetivo é ajudar os profissionais da escola a se afastarem do risco de praticar uma avaliação que não contribua para a formação do estudante. Planejar bem a avaliação não se resume em escolher um dia para aplicar um instrumento, nem em produzir esse instrumento. Planejar bem é uma maneira de ajudar a implementar uma avaliação que acompanhe a aprendizagem do estudante e aprimore toda a escola. Muito obrigada pela sua atenção.